tivemos vários segundos lugares, foi assim, várias finais, algumas garfadas, claro, né? Stephanie Gilmore, eu tenho uma bronca danada desse resultado em Coco lá na Austrália, foi uma garfada daquelas, pô, a praia batendo palma pra Silvana, e o mané do Richard Porter lá, só falando assim para não xingar. O cara fez questão de garfar, aí tem a história da juíza que depois veio falar pra gente o que foi dito nas internas lá, que ele forçou ela a trocar nota, coisas assim. Eu já contei essas histórias por aí. Tento não arrumar Tô muitos ligado. inimigos ao longo da carreira, mas a verdade tem que ser dita, tem muita corrupção, tem safadeza, tem favoritismo, e Silvana sofreu pra caramba com isso tudo Ainda aí. Acho hoje, você acha, Pedro? com certeza, ainda hoje, sem dúvida nenhuma. Acho que tem muita coisa errada acontecendo no esporte, principalmente falta de comprometimento com a informação nivelada para todo mundo, né? Acho que sempre dou uma cutucada no julgamento ali nesse sentido de onde está escrito. Só tem escrito um parágrafo assim, ó. Velocidade, pressão, fluidez nas melhores seções das ondas, barará, risco, não sei o que, É variedade. subjetivo até demais, né? Que dá uma Não, liberdade até demais, né? Pra é geral. muito, muito subjetivo. Eu, se eu fosse juiz, eu não ia querer ter uma subjetividade dessa me pressionando. Eu ia querer combater a subjetividade ao máximo para me proteger de críticas. Seria isso. Mas depende do que a pessoa está querendo ali, né? Eu acho que é, eu, eu acredito, eu até brinco com isso. Outro dia eu até criei esse bate-papo com um amigo meu, eu criei esse termo assim, ó. Vamos produzir um livrinho explicando cada situação. Agora mesmo a gente não teve a situação lá em Portugal do Ítalo Ferreira pegando o tubo, saindo, e logo que ele aparece ele é massacrado pela onda e não consegue Não deram como continuar. completa. É, deram um e pouco. Aí essa não completa, é assim, não completa o quanto? É sempre 0 ou 10, é 8 ou 80, ou tem meio do caminho? E aquele aéreo full rotation que ele também deu e completou, e aí começou a deslizar, mas a onda depois derrubou ele. Aquilo ali vale 1 ponto? 1,5? O cara dá um full É duro, rotation né? naquela. É. Será que era para valer 1 ponto ou era para valer assim, olha, completou, fez a manobra inteira, mas não é um É, não 9? precisava ser o 9, mas podia ser um 7, por exemplo, sei Então lá. isso poderia estar combinado. Olha, se completar dessa maneira, desconta 30% do score. O score seria um 9 se ele aparecesse na frente, ou seria um 10. Então dá um 7, ou dá um 6, ou dá um 5. Ah, não, desconta 50%, porque ele tem que deslizar quantos segundos? Aí beleza. Aí se você cair nesse Ah, negócio de é. quantos segundos, olha que interessante. Ah, tem gente que fala, né? Tem até curso de juiz que fala disso, mas isso não é regra. Mas eu já ouvi, eu discutindo com o coach Everton lá de Ubatuba, meu amigo também. Ele falou, não, eu fiz um curso, o juiz falou lá que tem que ficar 3 segundos na frente da onda. Eu falei, onde está escrito isso, cara? Ou seja, eles tomam decisões entre eles, no corpo de juízes, que a gente não fica sabendo. Então o treinador não sabe, que é quem está na praia ali corrigindo, tentando aperfeiçoar. O surfista não sabe. Né? Tem um cara em Portugal, a gente pode fazer um dia só um bate-papo sobre isso, que fez um estudo de mestrado dele, ele comenta como ele comenta não, né? Ele realmente faz as entrevistas e pesquisa e demonstra por dados que não há um nivelamento de informações entre treinadores, atletas, juízes, mídia. O surf é assim, o que os juízes falarem ali não tem o que discutir, não tem como a gente Total. chegar. É um autoritarismo, eu acho errado isso. Acho que isso limita o nosso desenvolvimento do esporte. Outra coisa, quem está mais nas internas e consegue absorver algum tipo de informação nas internas ali, se beneficia, então favorece alguém que é um pouco mais próximo desses juízes, e acaba que todos nós temos que tentar ser um pouco próximos com ele. Eu tento conversar com o High Judge sempre que eu posso. Luli Pereira, né? Pritamo, o Aham. que está rolando aí? O que vocês estão valorizando? Tentar extrair alguma informação. Isso já acontecia no Brasil, no Super Surf, no QS, ao longo do caminho. O que vocês estão valorizando? O que eu foco no meu atleta? Eu vejo hoje em dia, eu acho o julgamento retrógrado, eu sempre falo isso, acho que tem que evoluir. Vejo atletas dando manobras muito mais difíceis de fazer. Por exemplo, o pipe quando não está rodando o tubo claramente. Aí vem um cara dar 3 manobras sólidas, fortes, né? É o caso do Guigui, que ganhou aquele voo, comprou fazendo Sim. manobra, lembra? E aí veio o Iago Dora agora também, deu boas manobras, incrível surf, base lip,
perfeito, velocidade, aí ganha uma nota boa, 6,5, 7. Eu falo, porra, mas tá dando nota para manobra? Como assim? Em que momento isso começou a acontecer? Aí vem aí veio o Ítalo, né, a bateria até com o Ian Gentil. Eu fiquei muito surpreso com essa esquerdinha que ele pegou. Ele deu um aéreo, caiu meio de layback assim, voltou, deu outro aéreo, pum! A nota saiu 2,5, cara. Aí eu falei, caramba. Aí você pega um tubo assim meio amassado que sai, mas é tubo. Aí naquele momento a mente dos caras está no tubo, então dá 6 a nota. E aí o 2 aéreos na mesma onda dá 2,5. Aí eu falo, caramba, cara, o que esses caras estão julgando? Aí você fica perdido. Então É meio complicado mesmo. é muito desagradável trabalhar sem saber o que vai ser julgado. Eu tive o meu atleta, o Mike Alane, o melhor ano de surf dele foi ano passado. Ele não conseguiu classificar, ele ficou em 15º. Teve situações onde ele deu um full rotation completo, caiu de bico para praia, completou perfeito. A onda sumiu depois, mas ele completou e saiu, ganhou 5,2. Aí veio um japonês, aí foi o Taichi, eu acho, se não me engano. Deu uma passada na onda assim, conseguiu mais velocidade e deu uma batida boa na junção, mas sem rabetada. É isso que eu te digo também, nomenclatura. Se eu tentar descrever a manobra para você aqui, se a gente tivesse um livrinho lá, lógico que o surf ele é bem complexo, mas se tivesse um livro onde as manobras fossem descritas e eu te falasse, ó, foi uma manobra desse tipo, foi um snap, a rabeta passou, ou ficou na altura do lip, ou ficou acima do lip, meia prancha acima do lip, o quanto acima do lip, né? Que nem aéreo, quanto alto foi o aéreo, todos esses detalhes escritos, a gente vai começar a definir, essa manobra é melhor que essa. Mas Pedro, acho que também não é meio, não é do interesse deles também em esclarecer isso, né? Acho que pelo menos é esse sentimento que eu tenho, porque assim, é claro para todo mundo, como você mesmo tá falando, mas o sentimento que a gente tem é que é cômodo para eles, né? Porque eles conseguem controlar da maneira que eles quiserem. Então, essa que é a coisa. Se isso que você está falando for verdade, a gente está muito mal parado. Eu sempre sou do tipo de pessoa que quer acreditar que não é isso que está guiando. Eu conheço o Lully, cara. Eu conheço o Luiz, eu conheço o Pritamo, eu conheço alguns juízes ali. Eu não quero acreditar que eles são mal intencionados. E nem acho que são, sinceramente. Mas acredito que eles estão, de uma maneira ou de outra, eles têm que defender o trabalho deles. Então, se eles criam essa barreira, eles estão mais protegidos. Para você ter ideia, eu acredito que o corpo de juízes não deveria ser parte da WSL. Deveria ser uma entidade separada da WSL. É o que acontece, por exemplo, no UFC, que a gente tem o UFC como o dono do evento, só que a comissão atlética não é do UFC, então eles têm essa independência na hora do julgamento. Que muitas vezes contraria, por exemplo, Dana White, fica puto com o que acontece, mas é do jogo, é uma comissão independente. Porque você imagina, a gente tem que sempre se colocar, para ser justo, se colocar na situação do outro. Né? Acho que isso aí é ensinamento de Jesus. Eu nem sou crente, nem nada, mas eu gosto muito de filosofia. Jesus, para mim, é o maior filósofo de todos. Então, eu vejo o seguinte, se coloca no lugar do cara. Você está viajando com a WSL, com o corpo de diretores, o teu salário vem dali, você pega o mesmo avião, você fica no mesmo hotel, você sabe dos interesses e das necessidades da empresa, porque é um business, o business tem que dar certo para todo mundo, para os atletas, para o coach, para os juízes. É no automático mesmo do cara. Então, assim, nem que seja no automático, já está acontecendo. Então, assim, você já está ali vivendo. Cara, quando tem reuniões, você vê. Fica ali o CEO, fica ali o Renato, a Jess, a galera daquele lado, que é o corpo de diretores da WSL, os juízes do lado deles. Então, os juízes eram para estar onde? Ou de uma forma independente, até no posicionamento em reuniões, você vê que é como se a WSL e o corpo de juízes fossem uma coisa só. E hoje em dia são. Então, assim, como é que esses caras vão ter independência, né? E quando eu falo assim, pô, imagina um dia assim, beleza, não vou ser mais coach não, vou focar tudo em ser juiz agora, vou dar maior gás, quero revolucionar o negócio. Não vai ser a minha cabeça, não vai ser os meus pensamentos que eu vou querer impor. Eu acho que a gente consegue fazer isso através de simpósios, através de reuniões periódicas,
onde a gente vai definir tudo isso, pegar todas essas coisas, assim, tem que ser um dia inteiro, ou 2 ou 3, quanto for necessário para esmiuçar todas essas situações que aconteceram nos últimos anos, que foram polêmicas, e definir, galera, o que vocês acham? E aéreo assim, e aéreo assado? A gente deveria valorizar mais todos os aéreos, pensando assim, aéreos em ondas parecidas, né? Eu sempre dou um exemplo claro, assim, Snapper Rocks, que é uma onda, né, shoulder high, head high, uma onda assim na altura da cabeça, o cara vem, passa a onda fechadeira, vamos dizer assim, uma onda fechou, o cara dá um aéreo, pum, ele dá um double grab, o outro, isso só passando, o outro sem a mão, só passando, na mesma altura, completando na base. O outro cara dá um aéreo pegando wind grab, o outro dá pegando de Liam grab, o outro dá um slot, o outro dá, ou seja, vários caras fazem manobras diferentes na mesma altura, praticamente na mesma sessão e tal. O que vai valer mais? Ninguém vai ter essa Você tem uma diretriz, né? Não tem uma diretriz, você não sabe. Aí, e eu fiz um curso aqui no Hawaii, cara, com o Richard Pierce, e me lembro de eu perguntar para ele, pô, cara, vocês não têm uma definição mais clara dessa análise mais detalhada dos aéreos? E não só dos aéreos, das rabetadas também, das rasgadas também, né, do surf de borda também. Tudo isso tem que ser mais detalhado, esmiuçado, para a gente perceber, assim, no dia do treino, que meu atleta fez alguma coisa, eu falo, ó, cara, essa aí, ó, pelo nível de manobras que você deu, não vai poder passar do 7. Pelo nível de manobras que você deu, foi um risco tão alto que a gente vai poder chegar aí na casa dos 8,5, 9. Por que não foi um 10? Ah, faltou isso, faltou aquilo. Mas mais claro, e eu vou ter o livrinho, o tal do livrinho. Pode livrinho crer. de regra. Se você pegar ginástica olímpica, tudo bem. Skate. Aí, só para completar, o Richard Pierce falou assim para mim, quando eu perguntei sobre a aérea. Ele falou, você tem que buscar isso aí no skate. Pô, cara, num curso de formação de juízes, o cara me dá uma resposta dessa, fica assim, pô, eu falei, não vou ficar criticando, tô no curso, um cara educado, não vou ficar aqui levantando, pô, cara, isso é um absurdo, não vou ficar fazendo esse papel, mas é claro que está errado. A gente não pode depender, então a gente precisa de trabalho, e não está na minha mente, não está na sua, não está na do Lula Pereira, não está na do Luiz, não está na do Iago Dora, não está na do Grilo, está na de todo mundo, e depois a gente tem que chegar num consenso, e aprovar essas coisas. Ó, ficou aprovado isso aqui. Por maioria, ou de alguma maneira, a gente tem. Lógico que a autoridade do juiz tem que ser respeitada e ele pode dar o ponto final ali, assumindo as críticas. Normal, qualquer posição que a gente está, a gente assume crítica. Quando eu ganho o campeonato, todo mundo bate palma. Quando eu perco, estou treinando mal meu atleta. Normal, é da vida. Você ganha os prêmios e você ganha também as críticas. E se você for um cara inteligente e que o ego não fala mais alto que tudo, as críticas vão te fazer construir um ser humano melhor, um profissional melhor. Então, total. Eu vejo assim, a minha crítica para o esporte, para o julgamento do surf é em cima disso. Né? Como eu falei, não quero ficar dizendo que os caras ganham grana para dar mais nota pro John John ou para dar mais nota pro fulano, não é nada disso. Mas as tendências são muito fortes, influenciam as decisões e acho que acaba que isso dita muito mais o resultado final, né, do que assim, acaba que fica injusto em muitas vezes, em muitas ocasiões Total. Fica injusto. Define classificação de atletas. O Léo Neves tem uma bateria clássica na quarta de final lá em 2010, acredito, em Bituba, no Sul, contra o Jeremy Flores. Quem buscar essas imagens vai falar, o que houve aqui? E os caras deram a vitória pro Jeremy Flores. Aí você lembra, era o último europeu que se caísse não ia ter ninguém na Europa. Né? Enfim, é uma coisa assim igual, por exemplo, Miguel ano passado ficou a uma bateria podia ter sido, ele teve baterias polêmicas, uma bateria do Finals, por exemplo. O Callum Robinson, teria Miguel cara. No Finals, só que o problema Exatamente. É ter Miguel, você tem o Ítalo, você tem o Felipe, não sei se 3 brasileiros numa final de 5. É isso que você começa a dar margem para as pessoas pensarem, né? Pode ser que nem seja pensando nisso, mas que você começa a dar margem para as pessoas pensarem nisso, né? Eu acho que a influência do ambiente define muito, cara. Eu sei o quanto é difícil julgar, dando treino às vezes. Eu tô com o Imai, com o Corey, com o Felipe Chagas, numa bateria fazendo um treino. É difícil você determinar exatamente. Eles têm 3 estilos de surf diferentes. Alguns arriscam mais, outros menos. O outro é mais capaz de escolher ondas boas.
né? Acho que isso é outro fator no julgamento que eu não gosto. Acho que a onda é valorizada demais no julgamento, principalmente em beat breaks, assim, lógico que em pipe, eu sempre dou esse exemplo, pipe, sunset, uma onda maior, mais cabulosa, clássica mesmo, alguém pega, faz o tubão, tem que ser o high score da história, mas às vezes o cara pegar um tubo menor, que ele usou um nível de habilidade altíssimo e deu mais um aéreo, mais uma batida no final, também poderia trazer a nota. Eu acho que isso é uma maneira de maneira que de repente os juízes se protegem. Então acaba que o atleta que está na água, a escolha de onda vira uma coisa tão importante que o surf perde. A bateria fica mais chata de assistir, o nível de seleção fica muito alto. Às vezes num mar slow de 30 minutos no Challenge Series, por exemplo, a rotação de prioridade acontecendo. Se você pegar uma onda que não foi tão boa assim com o uso da sua prioridade, você não vai pegar mais outra. Então, assim, aí define, o melhor surfista não é o que passa a bateria no final das contas. Quem está surfando mais, quem está dominando melhor, quem está com o melhor equipamento, quem está realmente apresentando a melhor performance no final da história, acaba sendo prejudicado por um excesso de valorização daquela onda que às vezes é só um palmo maior ou 2 palmos maior, às vezes nem é tão buraco, nem é tão crítica. De novo eu digo, como é que pode uma batida valer a mesma coisa que um full rotation? Não tem como. Isso está errado, com certeza está errado. Então tem que ser mudado. Eu espero que nos próximos anos a gente consiga. Eu estou fazendo esse trabalhinho de formiguinha, conversando com os atletas, conversando com os coaches. Todo mundo tem medo dessa mudança, mas seria uma mudança que ia estar todo mundo de acordo. A WSL tem a responsabilidade, a ISA também, sinceramente. Mas a WSL, que é a entidade number one do surf mundial, que inclusive classifica os atletas para as Olimpíadas, eu acho que essa mudança pode vir daí, pode vir de um comitê olímpico pressionando a WSL por mais clareza no julgamento. Acho que seria um bom caminho, porque isso não está acontecendo espontaneamente, não está acontecendo através de 30 anos de reclamações do julgamento, não está acontecendo por movimento próprio da WSL e do corpo de juízes. De repente o Comitê Olímpico chegar e espremer e falar, olha aqui, ó, a gente precisa de mais clareza, a gente precisa que o público entenda o que está acontecendo. O público não sabe o que está acontecendo. O público não entende o que está acontecendo. Não está claro. Se eu sou treinador há 30 anos quase, eu não consigo entender, né? Então, assim, vários atletas não entendem. Então, assim, se os comentaristas não entendem, né, os comentaristas mais experientes do esporte não entendem, os críticos também discordam muitas vezes, não entendem. Então, assim, tem alguma coisa errada no nosso esporte, a gente tem que consertar o mais rápido possível. Isso.